Hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Fala sobre o nascimento de Jesus, o anúncio do nascimento de Jesus. Quantos nós somos gratos a Deus pela vinda de Jesus. E eu acho isso extremamente poderoso quando nós analisamos as Escrituras. E nessa manhã o meu coração queima por compartilhar o mover de Deus, de entender o coração de Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo 26, nos conta a história, dizendo o seguinte: no 6º mês, Deus enviou um anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: saudações agraciadas, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? O anjo respondeu: mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Diga comigo: sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Glória a Deus. Aleluia. Pai, essa é a tua palavra e nós queremos pedir que venha o Espírito de sabedoria e de revelação sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo. Eu oro para que nessa manhã nós possamos ter a revelação de como podemos manifestar o novo do Senhor em nós, aquilo que Jesus está fazendo para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, eu amo essa passagem. E eu amo observar o modelo, a forma como Deus se move através da história. Todos nós comemoramos no Natal o nascimento de Jesus. E nós sabemos que Jesus mudou o mundo de tal forma que existe um mundo antes de Jesus e depois de Jesus. Mas uma das coisas que eu sempre busco entender é quais são os princípios aplicados de Deus em cada novo mover. A forma como Deus também transforma as nossas vidas é quando Jesus nasce em nós. É quando nós temos a revelação de Cristo em nossas vidas. Todos nós que estamos aqui, existe uma vida antes de Jesus e depois que nós tivemos um encontro com Jesus. Mas isso é extremamente importante para nós movimentarmos também não só o nascimento de Jesus em nós, mas o desenvolvimento de Jesus em nós. A Bíblia nos fala que nós temos um chamado para nos parecermos com Jesus. Nós nascemos de novo, há um mover sobrenatural. E quando você estuda a palavra, você vai perceber algumas coisas interessantes. Aonde que Jesus nasce, ou com quem Deus escolhe para que Jesus viesse ao mundo, é extremamente importante. Mas antes disso, eu quero dizer algo, que Jesus, ele chega no Novo Testamento para nós, não apenas com o anúncio dos anjos, mas Jesus é uma palavra que foi liberada desde o jardim do Éden, quando o homem peca.
Jesus, ele vem sendo profetizado, principalmente em sua época, por cerca de 1500 anos, a partir do profeta de Moisés, que liberou uma palavra que Deus um dia levantaria um outro profeta. Então os profetas e os atos que Deus cria, inclusive no tabernáculo, esses atos refletem o chamado e apontavam para Cristo, Cordeiro que era sacrificado para perdão dos pecados diariamente no tabernáculo e depois no templo, apontavam para Cristo. Os profetas falaram de Jesus, o salmista falou de Jesus, sabe, tudo apontou para esse momento. E agora, na plenitude dos tempos, o Senhor aparece para uma virgem que nós conhecemos como Maria, e essa virgem agora começa o processo de cumprimento da palavra divina. Mas olha que interessante quando você analisa as Escrituras. A Bíblia nos diz que o Senhor aparece para uma virgem prometida em casamento. Eu quero que você preste atenção nessa história, porque eu creio que todo mover de Deus carrega os mesmos princípios. Todo mover de Deus carrega os mesmos princípios. Tudo que Deus quer fazer na nossa vida e todo mover de Jesus na nossa vida carrega os mesmos princípios. Jesus aparece para essa virgem que a Bíblia diz que estava prometido em casamento, e algo interessante, o anjo aparece para ela e chama ela de agraciada. Ele diz: olha, saudações agraciada, o Senhor está com você. Imagine, Maria era uma mulher virgem que estava prometida a casamento, em uma época no qual, se ela aparecesse grávida, ela podia simplesmente ser apedrejada. Ela não só tinha planos para casar, ela não só estava prometida em casamento, como ela sabia dos riscos de ficar grávida do Senhor. Como ela iria explicar isso? Mas tem algumas coisas que eu observo, um dos motivos porque Deus escolhe Maria. Primeiro, a palavra na Bíblia, virgindade, fala de pureza, fala de sensibilidade. Sabe, o mover de Deus começa quando os nossos corações estão puros. Nós precisamos ter um coração puro para hospedar a presença de Deus. Sabe, quando Deus quer fazer algo novo, Ele primeiro purifica aquele ambiente para que Ele possa fazer esse algo novo. No caso de Maria, o coração dela era um coração puro. Segundo, Maria tinha os seus compromissos, Maria tinha a sua agenda, mas quando a agenda de Deus chegou sobre a vida dela, Maria cancela as suas agendas e fica com a agenda de Deus. Sabe, de repente, quando Deus chama você para fazer algo novo ou algo diferente, nós precisamos de duas qualidades. A primeira qualidade é a pureza de coração, é estarmos dispostos a vivenciar aquilo que Deus quer fazer em nós. A segunda todos nós fazemos planos, mas o propósito correto vem do Senhor. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito de Deus, diz Provérbios, que prevalecerá. Maria tinha uma agenda, ela tinha um compromisso, mas quando o anjo aparece para ela, preste atenção nisso, ela em nenhum momento pensou só na sua agenda, ela falou: eu sou serva do Senhor. Maria cancela a sua agenda para receber a Jesus, para receber a promessa de Deus. E olha que interessante, o anjo, ela ficou assustada. É comum quando Deus faz uma promessa para nós ficarmos assustados. Sabe, quando o Senhor aparece, ela ficou perguntando o que significa essa saudação. E a Bíblia nos diz que o anjo fala com ela: não tenha medo, você foi agraciada, você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Que poderoso isso! E ele reinará sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais será fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? Sabe, nessa pergunta de Maria, alguns meses atrás, a Bíblia nos conta nessa mesma história, que o anjo aparece para o pai de João Batista. Ele aparece para Zacarias. E enquanto Zacarias estava orando, o anjo faz a promessa que veria João Batista. Olha que interessante. João Batista faz uma pergunta ao anjo. Ele fala assim: como que eu vou ter filhos se nós somos velhos? E quando o Zacarias faz pergunta para o Senhor responde para ele: você vai ficar mudo porque não creu?
Maria faz o que parece ser a mesma pergunta, mas o anjo não a repreende. Por quê? Porque a pergunta de Zacarias vinha da incredulidade, mas a pergunta de Maria vinha de como eu posso fazer parte. Vocês estão comigo ou não? É praticamente a mesma pergunta, mas a pergunta de Maria é: ok, eu já aceitei, eu sei que eu corro um risco aqui, mas como isso vai acontecer? Me explica. E aí o anjo responde a Maria no versículo 35, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Terceiro ponto que nós observamos aqui: nada que se move a partir de Deus vem apenas do desejo e da força humana. Guarde isso no seu coração. Primeiro, um coração puro. Segundo, permita a Deus quebrar a sua agenda. Terceiro, o Espírito Santo precisa vir sobre você para que haja a manifestação de Cristo sobre a sua vida. Vocês estão comigo ou não? Não é porque eu sou uma boa pessoa, não é porque eu sou um bom crente, não tem como, por termos uma mentalidade, sermos uma pessoa correta, ter uma boa índole, que vai fazer com que nós possamos gerar em nós, a partir de em nós, o Filho de Deus, um coração puro, o desejo de submeter a nossa agenda à agenda de Deus. Mas sabe de uma coisa que vai transformar as nossas vidas? É o Espírito Santo descer sobre nós. Maria não podia gerar Jesus por conta própria. Não veio do homem, não veio da carne ou do sangue, mas aqueles que são nascidos de novo, vêm pela vontade de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga amém. Sabe, o mover de Deus não vem da nossa inteligência ou da falta dela, não vem da nossa educação ou da falta dela, ou se nós temos um recurso financeiro ou não, mas vem de nós estarmos dispostos a viver aquilo que Deus tem para nós. E olha que interessante, o anjo diz para ela: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá a sua sombra. Sabe, existem no mover que nós vivemos como igreja, dois grupos: o grupo que se move pela força do seu braço e o grupo que se move pelo poder do Espírito Santo. Como que eu sei, pastor, que Cristo está sendo gerado em mim? Como que eu sei que eu estou vivendo o propósito de Deus? Primeiro, não tem como ser pela sua própria força, nem pelo seu intelecto. O Espírito Santo tem que vir sobre você. O poder do Altíssimo tem que te envolver, para que seja gerado em você a semente do Santo de Deus. A semente do Santo de Deus. Aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. E o anjo anuncia também uma obra que Deus está fazendo na vida de Isabel, a parenta de Maria, porque Deus não só faz coisas na nossa vida, mas Deus faz coisas na vida de pessoas que estão perto de nós também. Aqui nos ensina algo poderoso, e Deus nos mostra algo poderoso, e Maria responde: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Nós vamos aqui para mais um ponto da palavra. Maria tinha um coração de serva. Sabe, talvez homens, quando aceitam certas coisas, nós homens, nós não pensamos muito nas consequências na maioria das vezes, sim ou não? Você fala: vou fazer, mas você pensou depois: rapaz, que besteira que eu fiz. Mas mulheres são diferentes. Mulheres, quando o marido fala assim, por exemplo, uma coisa simples. O homem fala assim: eu quero ter mais filhos. No máximo que o homem pensa é nas finanças. Fala: rapaz, eu acho que, né? Mas quando a mulher fala: eu quero ter mais filhos, a mulher pensa muito mais do que finanças. A mulher pensa no tempo que ela vai ficar grávida, toda a dificuldade, todos os desafios. Aquilo passa um filme na cabeça dela. Sabe, mulher pensa mais rápido, ela entende as consequências dos seus atos. Maria sabia a consequência dos seus atos e o risco que ela corria. Primeiro, Maria agora ia para um lugar desconhecido quando ela aparecesse grávida. Ela ia para um lugar no qual ela poderia simplesmente ser, não apenas ser morta, mas ela seria humilhada no mínimo. Quem ia explicar para José
que aquilo que ela estava dentro dela, que aquele ser que estava dentro dela, foi gerado por um anjo. Como é que se explica? Quem filmou? Quem contou? Não tinha teste de DNA na época. Imagine aquela situação, a cultura no qual eles estavam vivendo. Então Maria corre o risco quando ela diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu quero dizer algo para você, querido. Todo chamado de Deus para as nossas vidas tem uma promessa maravilhosa, incrível, mas sempre vai nos custar algo. Vai custar a nossa reputação, pode custar os nossos sonhos, pode custar os nossos projetos. Guarde isso comigo, porque você vai ver essas características no coração de Jesus. Vai custar tudo de nós. Todos nós queremos ser pai e mãe do Altíssimo, mas queremos pagar o preço por isso? Queremos cancelar a nossa agenda? Queremos ficar noites sem dormir? Será que nós queremos vivenciar as dificuldades que um chamado e a realidade de ter Jesus em nós pode nos custar? Cancelar os nossos projetos e os nossos planos, colocar submisso à vontade de Deus, ir para um lugar desconhecido. Existem 2 lugares que nós não gostamos de estar em Deus, 2 lugares. Um é o lugar do desconhecido. Esse lugar é um lugar terrível. Geralmente esse lugar do desconhecido é um lugar deserto. É um lugar onde nós não sabemos se vamos para a direita, se vamos para a esquerda, o que nós vamos fazer da nossa vida. Número 2, nós não gostamos de estar no lugar da espera. Quem aqui gosta de esperar? No natural nós não gostamos do desconhecido. E no natural nós não gostamos da espera. Imagine você estar no desconhecido de Deus e você está na espera de Deus. Sabe, eu creio que a forma como Deus seleciona muitas pessoas é a partir desses 2 lugares. Por quê? Porque quem não tem paciência no reino de Deus não vai conseguir ver o que Deus está fazendo. E quem não confia no Senhor mais do que no seu entendimento não conseguirá vivenciar aquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor mais do que nosso próprio entendimento. E precisamos aprender a esperar no Senhor. Maria não pergunta para o anjo: anjo, não sei se você sabe, mas eu estou prometida em casamento. Isso pode dar muito problema. Tem como você conversar com José? Ele não fala isso, ela não fala isso. Ela já, de alguma forma, ela entendeu que se o plano é de Deus, a conta também é de Deus. Se o plano é de Deus, a conta também é de Deus. Maria sai daquele ambiente e Maria vai visitar Isabel. Guarde isso, porque é o mover de Deus nas nossas vidas. E quando Maria chega para visitar Isabel, e o que eu acho isso extremamente poderoso, sabe? Por que Maria vai visitar Isabel? Quero que você guarde isso. Quando Deus estiver fazendo algo na sua vida, quando Jesus estiver sendo gerado continuamente na sua vida, Deus estiver fazendo algo novo na sua vida, se relacione, busque pessoas no qual Deus também está fazendo coisas novas na vida dela. Vocês estão comigo ou não? Às vezes Deus está fazendo algo novo em nós. Com quem nós vamos nos comunicar? Com quem não entende o chamado de Deus para as nossas vidas. Com quem nunca passou por aquele processo. Sabe, um dia eu estava atendendo uma irmã muito preciosa. E ela me contou da perca de seus filhos. Ela me contou da perca dos seus filhos. Ela falou: pastor, eu perdi uma gestação de gêmeos. E nessa gestação de gêmeos, eu fiquei muito triste. Quem não fica? Você sai do hospital sem os seus filhos. E eu lembro que um dia eu comecei de alguma forma a ter o meu coração amargurado com o Senhor. É muito comum quando nós não recebemos aquilo que nós oramos, de alguma forma o nosso coração fica amargurado com Deus. E nós simplesmente não falamos com palavras, mas a nossa fé sofre um abalo. Alguém já passou por isso? Claro que vocês nunca passaram, eu já passei por isso. Sabe, quando você fica chateado com Deus, mas nós não falamos, porque nós não podemos falar. Mas Deus conhece. E essa irmã me contou um testemunho tão precioso. Ela diz que um dia ali
Ela viu que a sua fé, a sua vontade pela presença de Deus, em servir a Deus, tinha diminuído de alguma forma. Ela disse que um dia sentou na sua sala e ela falou: Jesus, eu preciso ter um encontro com o Senhor. Eu devo ter um encontro com o Senhor. Nós precisamos acertar essa pendência. Eu estou chateada. Eu perdi os meus filhos. Era uma promessa do Senhor para a minha vida. E ela começou a orar, e a orar, e a orar, e a orar. E ela disse que entrou num momento tão profundo com o Senhor, que Jesus não falou nada, mas ela viu Jesus entrar na sala dela, e Jesus pegou ela no colo. Ela falou: pastor, eu vi Jesus me pegando no colo. Eu estava no colo de Jesus. E a partir daquele momento eu fui completamente curada. O meu amor pelo Senhor aumentou. Deus não só me deu mais um filho, mas Deus também me deu outros gêmeos. Eu ganhei porque eu falei: Senhor, o Senhor me deu um filho, mas eu perdi gêmeos, eu quero gêmeos. E eu entendi aquela mulher, porque ela passava por muitas circunstâncias difíceis. Mas olha que interessante, aquela mulher não era consolada pelo homem, ela não era consolada pela teologia, ela foi consolada pelo próprio Deus. E sabe de uma coisa? Sabe por que eu entendi aquela mulher? Porque eu mesmo já tive uma visitação de Jesus, no qual as pendências que eu tinha com Jesus foram resolvidas na presença dele. Eu só entendi aquela mulher porque eu tive aquela experiência. Talvez se eu não tivesse a experiência que eu tive, eu não teria entendido aquilo que ela estava vivendo. Sabe de uma coisa, querido? Quando Deus está fazendo algo na sua vida, quando Deus está pedindo algo de você, se Deus estiver pedindo um Isaac da sua vida, não conversem com Labão, não conversem com Ló, converse com Abraão. Se Deus está fazendo um milagre de gerar o Filho de Deus em você, não vá conversar com o seu vizinho, talvez nem com a sua mãe, mas converse com aqueles que aprenderam a ouvir a direção de Deus. O anjo fala para Maria: vou te dar uma deixa. Não precisa visitar não, mas é você que sabe, ó. Formação quente para você. Isabel está sumida, não está? Notei mesmo que ela estava sumida. Está grávida. O anjo conta para ela o que aconteceu na vida de Isabel. Tem um mover acontecendo lá na vida de Isabel. Maria se preparou e foi depressa, a Bíblia diz no versículo 39, para a cidade, a região montanhosa da Judéia. Quando ela chega e sauda Isabel, a Bíblia nos fala que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que está no seu ventre. Mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre se agitou de alegria. Bem-aventurada é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E olha que poderoso. Agora nós temos talvez uma das partes mais bonitas que nós vemos na Bíblia, no nascimento de Jesus, que está em Lucas 1:46. Guarde isso. Então Maria disse, nós chamamos de o cântico de Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que os temem de geração em geração. Ele realizou feitos poderosos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no íntimo do coração. Derrubou governantes do seu trono, mas exaltou os humildes. Ele encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou Israel, o seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Uau, que poderoso! Mas olha que interessante essa palavra. Maria diz: pois o Senhor atentou para a humildade da sua serva. O Senhor atentou para a humildade da sua serva. O mover de Deus
está sempre com os humildes. O mover de Deus está sempre com os humildes. Deus está sempre fazendo algo novo com os humildes. Sabe, a maioria das nossas lutas não é uma luta com relação a Satanás ou ao diabo. A maioria das nossas lutas é uma luta de humildade. É uma luta de passar pelo processo, de permitir com que Deus nos conduza a um lugar onde só Ele sabe o caminho. Vocês estão comigo ou não? De permitir que Deus nos conduza a um lugar onde nós não conhecemos aquele caminho e onde aquela estrutura não se encaixa na forma como nós pensamos. É por isso que a palavra de Deus fala para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento. A renovação do nosso entendimento, ela vai fazer com que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus atenta para o humilde, o faminto, eles estão sempre dispostos a viver aquilo que Deus quer fazer. Ainda que o nome deles não seja glorificado, mas o nome do Senhor é glorificado. Deus atentou para a humildade da sua serva. Pastor, o que você quer trazer nessa manhã? Eu quero que você entenda, querido, que o mover de Deus, todo mover de Deus, tudo que Deus está fazendo, Ele sempre começa com os humildes. Deus está chamando pessoas nessa geração, para que um novo mover venha sobre essa geração. Mas aonde Deus começa o seu mover? Com quem Deus escolhe para fazer parte de algo novo, que vai trazer história? Deus não começa com aqueles que conhecem. Deus não começa com aqueles que no íntimo do ser deles têm orgulho. Deus não começa com aqueles que não estão dispostos a abandonar o velho para viver o novo de Deus, ainda que o novo não se pareça com nada daquilo que você está acostumado. Deus começa com os humildes, com os famintos. Todo mover de Deus, todo chamado de Deus sempre começa com essas pessoas. A minha pergunta sempre é: Senhor, onde estão os religiosos? Onde estão as mulheres dos religiosos? Onde estão os sacerdotes? Por que Maria? Por que Maria? Onde estão aqueles que têm condições? Nós vamos ver o coração de Deus para isso. O nascimento de Jesus, quando Jesus nasce, em capítulo 2, os anjos aparecem para os pastores. Na minha perspectiva, os anjos deveriam aparecer no templo. Os anjos deveriam aparecer para os instruídos, para os sacerdotes, para os mestres da lei. Mas os anjos aparecem para os pastores. O nascimento de Jesus se torna oculto aos olhos da religiosidade. O nascimento de Jesus se torna oculto aos olhos dos que pareciam saber, dos mestres da lei. E o Senhor se revela ao humilde, ao quebrantado de espírito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para aquilo que o Senhor quer fazer hoje, para o novo mover de Deus, a partir da presença de Deus, eu e você estamos prontos? Fazemos parte dessa categoria? Ou Deus vai ter que escolher uma nova geração? Imagine que se hoje Jesus viesse hoje, nascer hoje, o mundo estivesse mudando hoje, nós estaríamos ocupados com aquilo que nós conhecemos sobre Deus. Eu quero que você entenda isso. À medida que eu estudo e oro, eu vejo o quanto nós somos apegados a estruturas e a conhecimento. Eu não julgo os fariseus, eu não julgo os mestres da lei e nem julgo os sacerdotes. Por 1500 anos, essa instituição estava bem estabelecida.
Por 1500 anos eles estudavam a palavra num grupo, principalmente os sacerdotes. Eles foram estabelecidos naquilo. Os fariseus e os mestres da lei amavam a palavra. Mas quando Deus fez algo novo, algo no coração deles os impediu de vivenciar aquilo que Deus estava fazendo. Eu aprendo nesses anos que o espírito religioso tem impedido muitos de vivenciar o novo de Deus, de experimentar o novo de Deus. Quando o Senhor nasce, esses pastores são convidados, os anjos aparecem para ir presentear, para ir ver o Salvador, e ali começa o processo de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 9, 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. A palavra é sobre o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nasce de um coração puro, nasce de alguém que não seguiu a sua agenda, nasce de alguém que se submeteu ao Espírito Santo, nasce de alguém que estava pronta para servir a Deus de qualquer forma, custe o que custar, e que tinha um coração humilde. E esse mover de Deus, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, esse ambiente no qual Jesus nasce, o Cordeiro de Deus, ele vem sido profetizado. Maria sabia disso, as pessoas sabiam disso. Mas olha que poderoso, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Quando Jesus vem, eu quero que você entenda algo. Jesus não é um profeta. Jesus não é um mestre apenas. O que estava sobre Jesus é o governo. Diga comigo, governo. Maria não estava dando a luz a um revolucionário religioso. Maria não estava dando a luz a um profeta como Moisés. Jesus é maior do que Moisés. Maria não estava dando a luz a um mestre. Sabe, Jesus para muitas religiões foi um profeta. Jesus para muitas religiões foi um mestre. Para alguns ele foi um filósofo. Mas para nós, Jesus, e para o mundo, de acordo com a palavra de Deus, Jesus é rei. Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. O governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. Sabe de uma coisa? Jesus não vai vir e vai pregar numa igreja. Ele não veio para ser um pastor de uma igreja. Ele veio para estar nos lugares de autoridade. Ele veio para o governo. Ele veio para o trono. Então quando Jesus é anunciado, eu quero que você guarde isso no seu coração. Maria não estava pensando de como Jesus ia pegar o sacerdócio. Ela não estava pensando de como Jesus seria mais um profeta nas ruas. Maria sabia pela palavra profética que Jesus seria aquele que se assentaria no trono de governo. O político que se sentaria no trono de governo. Mas não apenas isso, ele é rei e ele é sacerdote. Jesus cumpriria a palavra. E a Bíblia diz que ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e e retidão, desde agora e para sempre.
esse menino, esse filho, cujo governo da humanidade está sob os seus ombros, que terá títulos que ninguém nunca teve: maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. O nome que nós vamos saber posteriormente, que é o nome acima de todo nome. O nome cujo toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todo nome no céu e na terra respeitam e honram o nome de Jesus. Guarde isso. Esse nome, esse ser que é maior do que tudo e que todos. Sabe de onde ele vem? Sabe quem Deus escolheu para trazê-lo ao mundo? Uma pessoa humilde. Todo mover de Deus começa no coração humilde. Cristo em nós, a esperança da glória. Diga comigo: Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em você produz coisas extraordinárias, propósitos extraordinários, nos leva a lugares que nós nunca pensamos que poderíamos estar. Cristo em Pedro fez com que Pedro e seus companheiros revolucionassem o mundo. Cristo em Pedro fez com que eles modificassem a sua realidade para sempre. Cristo nos primeiros cristãos, em todos aqueles que submetem a gerar Cristo na vida deles. Assim como Maria, que passaria como uma desconhecida, mas agora ela se torna conhecida porque ela gerou nela o Filho de Deus. Cristo em nós faz com que vivamos coisas extraordinárias. Mas esse Cristo não nasce do orgulho e não nasce da nossa própria agenda, mas ele nasce a partir de humildade e do poder do Espírito Santo. Eu quero que nós oremos essa manhã, e antes de nós orarmos, eu quero que você entenda algo: que a sua identidade, no gerar de Jesus em nós, na nossa vida, na nossa família, não esteja naquilo que você faz, nem nos seus dons. Guarde isso. Que a sua identidade, para que nós possamos gerar Cristo naquilo que Ele quer nos levar, não esteja naquilo que você faz, nem nos seus dons. Noé não era construtor de barcos, nem marceneiro. Noé era agricultor. Noé era agricultor. Deus chama Noé e fala: você vai construir um barco que vai salvar a humanidade. Talvez Noé podia falar: mas Senhor, eu sou agricultor, eu estou acostumado com a agricultura, a minha identidade é ser agricultor. Mas Deus estava chamando Noé para construir um barco. Sabe, uma das crises que eu tenho observado na nossa geração, nós não permitimos Deus nos guiar para algo novo, porque a nossa identidade está conectada com aquilo que nós fazemos. Vocês estão comigo ou não? Eu não sou pastor, eu estou o pastor. Se amanhã o senhor fala: Éber, eu quero que você seja um engenheiro da computação, eu vou ser um engenheiro da computação. Porque a minha identidade não está naquilo que eu faço, mas está na direção que Deus me dá. Imagine a crise de Noé em agora ser um construtor de barco. Maria, a forma de ascensão social dela era ser esposa. Uma boa judia, prometida em casamento a um homem bom. Talvez o sonho de muitas mulheres era ter um José. A Bíblia diz que José era justo. Mas Deus olha para Maria e fala:
que você está preparada para fazer não é o que você vai ser ainda. Você vai ser mãe do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu te visito. O Cristo, Filho de Deus, nasceu e mudou a história. Mas nesse Natal, todo ano, a reflexão que eu faço e a oração que eu faço é para que Cristo seja gerado em nós. Meu irmão, quando Jesus nasce em você, mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão perceber. Quando o Rei dos Reis nasce em você, mais cedo ou mais tarde, o mundo vai perceber. Não há dúvidas. Não é religiosidade. Não é uma religião. Mas Jesus em você, Cristo em você, a esperança da glória. Oh Deus, leve os teus filhos a esse entendimento. Nesse lugar onde Jesus está sendo gerado em nós, é um lugar de dependência. É um lugar novo. É um lugar desconhecido. É um lugar onde tudo que nós estudamos sobre Deus, ou tudo que nós conhecemos sobre nós mesmos, não vai nos ajudar. Sabe por quê? Porque é um lugar onde nós precisamos